Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Aqui está ela outra vez, Flávia Lípide, a equação do Instituto IDHL. Feliz dia novo, tudo certo com você aí? Feliz dia novo, tudo certo aqui. Primeira vez que eu te encontro nesse mês de fevereiro, hein? Não é? Mas as pessoas que nos acompanham podem nos encontrar qualquer dia do mês, do ano, sabe lá que ano, né? Porque tudo, a partir do momento que entrou aqui ao vivo, depois é distribuído para as redes, tudo vai ficar, antigamente a gente falava no éter, né? Porque estava no ar, agora está no espaço cibernético. Quem quiser, acesse esse papo hoje, amanhã, daqui 10 anos. Pois é, tem gente que nem nasceu vai poder depois acessar esse papo, não é demais? A mamãe fala assim, desce aí da nuvem e vem conversar comigo. Desce da nuvem. Pois é, estamos aí, sexta-feira, sextou, sempre com a Flávia Lippe aqui. É um sextou a essa hora, com cafezinho, sem cerveja, sem vinho. Mas mais tarde você pode programar, você tem direito na sua sexta-feira a começar a relaxar. Mas vamos ver sobre que assunto a gente pode trocar hoje e trazer você para a conversa. Você tem o chat, você pode trocar ideias com as pessoas que estão aqui. Flávia, o que é que te passa pela cabeça nesse momento? Um assunto que está pulsando aí dentro de você que a gente podia hoje tocar nesse diálogo nutritivo? Eu queria falar sobre inteligência intuitiva, sabe, assim, as pessoas falam tanto de todas as inteligências e a inteligência intuitiva, ela fica, assim, meio perrengue, né? Eu queria falar sobre intuição, sabe? Tem gente que atribui essa coisa da intuição a uma coisa mística, né, espiritual. Não, eu percebo, eu sei as coisas, mas não. É uma inteligência muito sutil e muito fina que a gente tem, né? E é uma inteligência, ela é olhada dessa forma, né? E às vezes até mais destinada à mulher, né? Porque isso é arquetípico, né? Como se a gente não vê, não é real, e as mulheres têm mais a sensibilidade, mas até o lado feminino e masculino, ele pode desenvolver a intuição, né? Tem até uma pessoa super importante que escreveu um livro sobre isso, depois eu conto para vocês isso melhor. E aí, você que está ouvindo a gente, que está com a gente, você é intuitiva, tem intuição, você percebe as coisas, você tem uma voz que fala dentro de você e você acerta depois que acontece, fala assim, eu sabia que isso ia acontecer. Você tem essas sacadas assim? Então vamos conversar sobre isso, acho que vai te interessar. Isso não é um espírito que fala no seu ouvido não, tá? É a sua inteligência, são conhecimentos que você carrega, são habilidades que existem aí dentro de você. É isso, Flávia? E muito mais, que eu vou contar. E muito mais, então segura aí. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Sexta-feira aqui é dia de A Equação, sempre o papo com Flávia Lippe, mentora, consultora, professora, designer de mentes. Você pensou que ia falar design de interiores? Sim, não, é design de interior. Ela faz essa elaboração com você da sua nova arquitetura interna, porque você pensando, você projeta um novo jeito de ver, um novo jeito de sentir, um novo jeito de pensar. E a gente pode dizer que criar um mindset, auxiliar uma pessoa a criar um novo mindset, seria um designer de interiores, não é? Não é mesmo? De uma arquitetura interna, gostou? Eu acho que eu vou adotar isso. Quando alguém perguntar o que eu sou, eu falar que eu sou designer de interiores. A gente tem que especificar tanto hoje o que a gente é, né? Menino do céu, eu apanho com isso, porque eu só sou gente, mais nada. Não pode escrever sou gente, não. Não, tem que explicar, né? Nossa. Você sabe que eu nunca tinha pensado isso, como eu sempre falo aqui, grande parte das coisas que nunca passaram pela minha cabeça, mas isso na coisa do design de interiores veio agora. Mas tem tudo a ver. Por exemplo, nós já adotamos há algum tempo a mídia interior, que é o seguinte, você tem um monte de mídias, mas o que você escolhe, qual é a sua curadoria que você escolhe guardar para você? Porque tanto lixo na internet, tanto lixo na imprensa, se você guardar isso para você, então a mídia interior, que é essa que eu tento praticar há 25 anos com Nova Manhã, com Fique Por Dentro, é o seguinte, é pensar naquilo que você vai reservar aí dentro. É o seu botãozinho aí dentro que sintoniza coisas de qualidade. E isso tem tudo a ver, porque é desse interior que nasce aquilo que você quer falar, dessa inteligência
intuitiva, quando você tem um pacote interno, um design interno preparado, você tem uma leitura de ambiente. Seria isso, Flávia, a inteligência intuitiva? Ó, a palavra intuição, ela vem do latim intuire, né? Intuire é contemplar, ver em, né, em alguma coisa, né? Então, em essência, a intuição, ela é você contemplar a vida, contemplar algo para achar uma resposta, né? O raciocínio que a gente usa para a conclusão da intuição, ela é sempre inconsciente, mas aprofundada, na verdade, em experiências e na sua existência. Né? Ela não é nem mística e nem científica, vamos dizer, né? Mas ela pode, inclusive, ser desenvolvida. Tem muitas teorias sobre o desenvolvimento dela, inclusive dentro da psicologia mesmo, né? E dentro dos assuntos recorrentes aqui, a gente pode entender que o exercício da intuição é o exercício da atenção, que está relacionado àquelas pausas que a gente já falou aqui, também, da pessoa ter um tempo de observar. exato. A característica do observador reforça o caráter intuitivo que ele tem, que é essa inteligência fina, né? Porque quando você está em observação, você observa fenômenos, né? Então você está em silencioso. Aquele famoso, nossa, como eu não pensei nisso antes, é um momento de relaxamento mental, relaxamento físico, né? E relaxamento emocional. E quando você está realmente em pausa, está relaxado, você tem a condição de observar, tanto dentro quanto fora, as coisas que você não está observando, né? Se você pensar, né, assim, nem precisa pensar muito, mas se você observar os grandes cientistas, né, eles fizeram grandes descobertas a partir da intuição. O Einstein tem uma frase do Einstein que é atribuída a ele, que ele fala isso, né? Não existe nenhum caminho lógico para a descoberta das leis do universo, né? O caminho é a intuição. Porque foi em silêncio, olhando o universo, que ele vem descobrindo, ele e outros, né? Cientistas descobriram a maior parte das grandes curiosidades que a gente tem em momentos de contemplação, né? É a hora que a pessoa tem um insight, porque o que você falou ali, que às vezes essa inteligência ela não é tão lógica, ali não está no consciente, mas ela está no inconsciente, mas é um processo profundo, né, de percepção. Vamos considerar... Jung, diga. Sabe, o Carl Jung, que é aquele psicólogo, né, ele falava que a intuição é como uma bússola, e a função dela, na nossa psique, é desvendar grandes possibilidades. E a gente só consegue desvendar possibilidades em silêncio e em contemplação. Por isso a meditação, por isso a gente medita, né? A gente tem muita atenção meditando, né? E ela envolve a comunicação dos dois hemisférios do cérebro. O esquerdo, que é o racional, que armazena os dados concretos, e o direito, né, que é o não verbal, símbolo, imagem, sensação. Então, relaciona os dois e por isso a gente tem grandes intuições. Pois é, a gente dentro desse ambiente da intuição, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, todo mundo tem essa experiência, a pessoa sente que o outro está mentindo, a pessoa sente que não é o momento dela, ela sente que alguma coisa não está fechando, mas ele não veio para o consciente ainda, mas o cérebro dela, os neurônios dela estão elaborando informações que ela não percebeu no consciente ainda. Vamos imaginar, a gente tem, é claro, a percepção óbvia, que olha, eu tenho uma visão, eu tenho minha audição, eu tenho o meu paladar, tenho o meu toque, né? Tenho aqui o tato, né? E tenho o olfato. São percepções que são assim muito óbvias. Pau. Só que nós temos aí já elaborados, sei lá, mais de 20, 30, eu já vi números diferentes assim, de canais de percepção que a gente tem. Sim. Que é de leituras que a gente tem, que ajudam a elaborar esse ambiente, mas que às vezes é um processamento mais lento. E isso é que a gente chama de intuição. Mas ele vem, você percebe. Deu aquela coisinha no estômago, você fala, mas meu estômago está dizendo isso? Mas sim, a gente só percebe se a gente estiver em estado de atenção plena, né? Em silenciamento. Porque se a gente estiver na correria, não sei o que, você nem presta atenção. Por isso que perde grandes insights. Né? Pois é, muito legal isso, né? Porque acho que todo mundo tem experiências assim e isso também influi
em tudo, né, que a gente faz, nos negócios, no contrato que você vai assinar, no relacionamento que você tem, quem você vai beijar a boca, quem você vai para a cama, quem você vai levar para sua casa para um jantar à noite, quem você vai levar para sua casa da praia. Vamos falar de intuição, de inteligência da intuição, a gente continua falando aqui a equação com Flávia Lippe, segura aí. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Quem nunca se arrependeu de não ter seguido a intuição? Agora há pouco a Flávia falou assim, a gente às vezes fala assim, se eu soubesse disso, mas a gente fala assim, eu sabia e não agi. A minha intuição estava gritando, não faça isso, não, e eu resisti, eu não obedeci à minha voz interior. Como é que eu faço, hein? Para ouvir essa voz e atender essa voz, a gente desconfia da voz que vem de dentro, né, Flávia? Mas a gente desconfia, sabe por quê? Segundo, tem um neurologista da USP, ele chama Arthur Oscar Schelp. Eu gosto muito dele, inclusive. Ele fala o seguinte, que a pessoa é mais intuitiva quanto maior for o banco de dados e a capacidade de interpretar. Tá. Por isso que se você não tiver um bom banco de dados, essas pessoas que não se conectam muito, etc., elas têm um banco de dados pequenininho. Elas vão ter menos intuição mesmo, né? Então, quanto mais conectado, né, com o nosso banco de dados, né, com as ligações que a gente consegue fazer, mais você vai desenvolver e vai ter mais condição de perceber essa intuição, né? Tem gente assim, que trabalha com executivo. Não sei se você lembra da Laura Day. Ela foi uma especialista famosíssima, assim, consultora de executivo, de grandes celebridades dos Estados Unidos. Ela tem um livro que chama Manual da Intuição Prática. É antigo esse livro, nem sei se existe mais, mas é um livro, assim, interessante. Eu me lembro de ter lido esse livro na época até. E ela, assim, ela descreve que uma das maneiras é saber fazer perguntas, né, como eu faço no Hackeando Sócrates, né? A importância das perguntas que vem a partir, obviamente, da capacidade que você tem do seu banco de dados, né? Se você não sabe formular perguntas, você tem um banco de dados muito pequeno também. A gente, quanto mais força tem no banco de dados da gente, mais a gente sabe fazer pergunta, né? O pensamento crítico vem daí, né? É a base do Hackeando Sócrates, né? Aliás, a gente faz muito pouca venda aqui daquilo que você faz, e você falando das perguntas, eu acho maravilhoso aqueles livros, caixas, os box que você fez, que foram lançados pela editora Matrix. Tem pergunta para liderança, tem essas perguntas para você já se descobrir. 13 boxes já. São 13 boxes, cada box tem 100 perguntas, né, que você faz. É interessante, porque você é uma pergunta... que dos 13 boxes, eu tenho 8 best-sellers? Então, porque ele é um... A gente fala tanto em game, mas não é game para sua mente. Você deixa na sua mesa. Assim, não estou vendendo produto, porque a gente nem vende aqui na nossa loja. Mas tem em todas as livrarias. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui fácil. Eu tenho um linkzinho. Eu vou ter que sair daqui, mas enfim. Você pega são 100 perguntas sobre esses temas todos. E é interessante, porque a pergunta me provoca. Isso claro, isso aí está baseado, você faz estudos do Sócrates, é isso aí. Sempre baseado nas perguntas maiêutica, para a pessoa acessar o conhecimento que está ali dentro, que está ali para ela própria investigar-se. Mas é muito interessante esse roteiro de perguntas. Você pode ter esse auxílio, mas você mesmo formula as perguntas, porque dentro dessa ideia que você passou de ter cada vez mais um banco de dados para ajudar na intuição e nas escolhas que você fará e nas decisões, é isso. Ser observador. Quer dizer, estar presente na situação. Ser investigador, ser uma pessoa curiosa. Já que está dentro do tema, faça todas as perguntas a respeito daquilo, né? E faça exercícios com isso para você aumentar esse banco de dados e reforçar essa sua capacidade de melhorar essa inteligência intuitiva, porque ela determina a vida da gente, né? Total. Eu até coloquei para você o link dos livros, depois, se você quiser colocar em algum momento do programa. Quem entrar por esse link tem desconto, porque entra a partir do meu link, então tem desconto na compra dos livros. E o Hackeando Sócrates é onde eu dou aula de intuição prática mesmo. O Hackeando Sócrates ele foi feito em formato reality show. Eu convidei um aluno, que era uma pessoa, na verdade, que era meu fã, que não me conhecia,
Ele era meu fã, falei, você quer fazer uma sessão comigo, ao vivo, de como você desenvolver a intuição? Aí eu gravei o Hackeando Sócrates em formato reality show. É super legal. E tá lá, né? Se você quiser conhecer, aprender e desenvolver a intuição, e desenvolver especificamente, né, essa questão das perguntas a partir da mayêutica, vou deixar o link aqui também. Agora, olha, eu quero alertar uma coisa a você aí. Siga a sua intuição, tá? Antes de fechar esse bloco. Isso Mas mesmo. para algumas questões, especialmente aquela de encontrar a mulher ideal, de encontrar o homem ideal, a sua intuição pode te trair, porque você olha aquela moça, aquele rapaz, manda um olho comprido pra cima dele. Naquele dia você tá carente, naquele dia ela tá com uma roupa linda, naquele dia ele tá perfumado, naquele dia a conversa tá boa, naquele dia tudo tá favorecendo, naquele dia a lua tá cheia, naquele dia começa a tocar uma música, daí você fala, é ele. Ou ele fala, é ela. E aí, de repente, aquela explosão. Isso não é intuição, né? Isso é paquera mesmo, isso é sedução, né, Flávia? Pode confundir. Tem gente que confunde intuição com paranoia, que também acontece, e confunde também com desejo, sabe? Desejo, que é muito legal, não estou falando nada contra isso, só para dizer o seguinte, nossa, minha inteligência, o meu interior falou, às vezes sim, né? Como que as meninas adoram falar assim, nossa, quando eu vi o cara, borboletas começaram a voar dentro do meu estômago, é tão bonitinho falar isso, né? Aí ela fala da intuição, né? Foi uma coisa assim, eu descobri isso. Depois de 18 meses, ela descobre que foi um frio na barriga que ela devia ter entendido que não era para ser, né? Ao mesmo tempo, tem histórias lindas assim. Eu conheço histórias, a gente conhece a pessoa, fala assim, e foi durante 5 anos, e 10 anos, e 15 anos, e está sendo hoje. É tão lindo, então, quer dizer, mas você vê, cada pessoa diferencia, porque você tem que falar, olha, naquele momento, todas as percepções diziam, é esse, é essa, deu tudo certo. Mas é bom também, viu? Porque a vida é de experiências, a vida é de tentativas, e essa experiência, quando você se joga, ela sempre te leva a algo melhor, você se aprimora na experiência dos relacionamentos, mesmo que não seja aquela coisa mística, aquela coisa revelação dos anjos para você, né? Tá tudo certo. Eu saí aqui da intuição, mas eu volto, tá? No próximo bloco eu deixo você falar da inteligência intuitiva novamente, tá bom, Flávia? Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, aqui o papo é sempre bom, é a equação, com Flávia Lippe, mentora, consultora, professora, palestrante, cantora, e acima de tudo, e antes de tudo, e mais do que tudo, gente, pessoa que também sofre, chora, que tenta, que arrisca, que acerta e que erra, porque esse é o dilema humano, e a gente está fazendo aqui, é isso, um trocar de experiências. A diferença é que uma consultora como a Flávia, uma pessoa estudiosa como ela, organiza as próprias experiências de todos os casos que ela estuda, tem inclusive casos que ela é professora ali do meusucesso.com, a gente nunca fala muito o seu currículo aqui, né? Mas ela tem lá também as suas mentorias, onde ela cuida daqueles cases de sucesso de grandes empresários e mostrando como é que foram os métodos. Então, a gente está falando de gente aqui, mas a Flávia lida com performance, com negócios, com mentorias para líderes, para presidentes de empresas e para pessoas, enfim. A gente está lidando com coisa séria, mas antes de tudo vem o ser humano. Flávia, hoje estamos falando de inteligência intuitiva. O que você gostaria de dizer da intuição do ponto de vista nos negócios? A intuição, ela é importante também para quem está no trabalho, ou ela é importante só para essas relações pessoais, interpessoais, hein? Não, ela é importante para tudo. Você sabe que quando eu li o livro da Laura Day, eu procurei na época porque eu estava atendendo o mercado financeiro. Aliás, eu atendo ainda muita gente do mercado financeiro, porque são pessoas que precisam realmente de ter um relacionamento, né, para conseguir olhar os números. E, inclusive, ela ensina técnicas da intuição para a economia, né? E eu vou te falar que, estudando isso tudo, né, eu trabalhando dentro do mercado financeiro, se você observar, eles têm o gráfico Fibonacci, que é utilizado, é um dos principais gráficos de leitura do mercado financeiro. É um gráfico difícil de aprender até, porque ele precisa de intuição, né?
se a gente falar disso, né, depois a gente pode até falar sobre as frequências Fibonacci, a matemática sagrada, né, tudo isso tem a ver também com a intuição. Se você está relaxado, você consegue ver essa matemática funcionando, porque o mundo ele é formado por frequências Fibonacci. Existe uma soma, inclusive. A própria equação, né, eu sou tão apaixonada por isso, que eu criei a equação a partir dos números da frequência Fibonacci. A equação que eu tanto falo aqui, né, as pessoas não sabem, mas ela é uma calculadora de vida. E ela tem uma frequência ali. Então, mesmo nos negócios, nos números, nas equações, nas formalidades, você pode desenvolver isso. O negócio é saber juntar e interpretar o que tem dentro da gente, porque o processo ele não é lógico e nem é linear. Né? Tá aí a física quântica para mostrar isso também. Então, essas sensações que a gente tem, elas não seguem uma regra, elas não são concatenadas, mas se você em observação, você consegue perceber, porque a frequência Fibonacci, ela é muito lógica, mas para você perceber a frequência, você tem que estar atento. Você não percebe. E o Fibonacci também, ele trabalha com um número de probabilidades, né, de tentativas, como é que ele chega a isso. Aliás, quem quiser, olha, tem alguns documentários muito interessantes. Tem o Mundo dos Dados, que é um cara que fala da conectividade humana, um dos capítulos disso é como é que o cara criou, ficou esquecido na biblioteca americana até que alguém investigou, e o Fibonacci está por trás de praticamente todas as teorias que ele tem, inclusive da computação hoje, mas ele serve, claro, como toda a matemática não é palpável, ela está presente na vida da gente, naquilo que a gente faz. Mas continua aí, é muito legal ver as probabilidades que temos e isso ajuda na intuição. Isso também tem a ver com a intuição, porque é uma linguagem não verbal, a partir de símbolo, imagem, sensação, e quando a gente relaciona o que vem para nós, a gente tem que relacionar com esse banco de dados que a gente tem. Então, eu vou te falar, assim, claro que existe, a técnica, né, no mercado financeiro ela é importantíssima, mas se você aprende esse gráfico Fibonacci, você está entrando aí num campo assim, maravilhoso de possibilidades. Então, imagina, eu estou falando do mercado financeiro, então, a gente levar a intuição com as técnicas, com as ferramentas, você pode desenvolver intuição. Inclusive, nesse livro da Laura, que eu estou citando muitas vezes aqui, porque eu li muito esse livro, né? Eu não me lembro, acho que era, não sei nem se existe essa editora mais, por causa dos tempos, mas era dessa editora. Eu tenho o livro até hoje, pra ter uma ideia. Às vezes eu consulto ele bastante, porque é uma coisa que me interessa muito, né? Mas você tem como desenvolver na economia, na saúde, mas a base de tudo é silenciar a mente, ficar em estado de atenção plena e resgatar os sentidos que a gente tem, o tato, a visão, né? É o que a gente faz no Mindfulness, né? Você resgata tudo isso, né? Então, só assim você consegue interpretar dado objetivo e subjetivo, senão você não consegue interpretar, né? Que é a leitura do racional com as emoções e as impressões, né? Então, fechando, é isso que você falou desde o início, para você reforçar essa sua capacidade intuitiva. Você não precisa ir na mesa branca, no terreiro, não precisa ir em lugar nenhum, não precisa ir na igreja, nada. Você é isso aí, é seu estado de presença e a sua capacidade de armazenar informações a respeito daquilo que te interessa. Uma vez que você tem os dados, você tem a atenção plena, o seu cérebro, todo esse conjunto no seu mapeamento cerebral, que é isso que a gente estuda hoje na neurociência, né? Ele vai atuar a favor daquilo. E daí você, dentro desse silêncio, aí vem a tal você vai intuir o que é melhor para você no pequeno prazo, no médio prazo, porque o cérebro traz as soluções, né? Se a gente deixar o cérebro resolver e a gente der para o cérebro o alimento, der para ele os dados, óbvio, né? Ele traz a solução, como você trouxe. O Fibonacci está na base de tudo hoje. O nosso cérebro é a construção de tudo. Então, se deixar... O Albert Einstein, ele costumava fazer palavra cruzada para distrair a mente dele e ele permitir que a intuição se manifestasse. Tem, assim, grandes casos assim, de acalmamento da mente e observação, né? O próprio arco-íris, ele foi compreendido no século XIII pelo Robert Grosseteste, que ele conseguiu explicar esse fenômeno observando, porque todo mundo acreditava naquela época que era uma manifestação divina, né? E o que aconteceu foi que ele ficou observando na calma mesmo do descanso. Ele observou o prisma que formava luz que incidia sobre os globos de água
que ele observou dentro do laboratório dele. E ele observou que eles faziam formações Fibonacci. Então, ele associou o que ele via das gotículas das águas, né, que estavam suspensas, à chuva. Aí ele começou a fazer essa aplicação na natureza, observar, né, entender, testou isso e confirmou a hipótese que o arco-íris que aconteceu dentro do laboratório dele era igual ao que acontecia do lado de fora. E mas para isso, ele tinha o conhecimento também, né, do que era Fibonacci, por exemplo. Né? E eu tô desde a minha infância indo atrás do pé do arco-íris, procurando o pé do arco-íris para achar aquela... Pote de ouro. Para achar o pote de ouro. Eu também estou atrás. De lá mas eu que ainda sai o acho brilho. que tem um pote de ouro, só não sei como é que chega lá. Mas deve estar em alguma equação. Então, equação quando eu Fibonacci. chego perto, ele some. Que coisa. O arco-íris a gente vê de longe. É como a riqueza, né? Quando você vai chegando perto, ela vai ficando mais longe. Poxa vida, mas então, quer dizer, use a sua intuição aí. Intuição é uma inteligência que você tem, saiba ouvir a sua voz, saiba perguntar para si mesmo o que está acontecendo. Se você precisar mudar o dia de uma decisão porque você você não está em conflito, né? A gente toma uma decisão às vezes fora de hora. Se você não está preparado, porque alguma coisa dentro de você, a sua intuição, essa inteligência está dizendo, espera mais um dia. E você fica com alguém... Se a gente fosse dar uma regra, vamos dizer assim, um passinho para a pessoa desenvolver isso, é silêncio e recolhimento. Uma coisa que ajuda é registrar interpretações com o que você está interpretando, não ficar procurando no Google, né? Você interpretar isso, que é um acesso ao seu mundo interno, que intuição todo mundo tem, né? E aí, acho que uma das coisas mais importantes nesse silenciar, né, é olhar com pureza e com visão sofisticada. Aí você vai ver, perceber, você vai discernir e você vai pressentir. Aí reside a intuição, entende? Mas é treino também, né? É uma contemplação da vida, né? Eu posso intuir que na próxima sexta-feira vai ter Flávia Lippe outra vez aqui em A Equação. Obrigado, Flávia. Obrigada. Valeu. Feliz dia novo. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.